Olá, estamos de volta com o programa É Isso Aí e agora no quadro Agronegócios. No programa de hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a queima da palha da cana-de-açúcar. E para isso nós estamos recebendo a doutora Helena Pinheiro Della Torre, advogada da Copercitrus Assovale, e também o João Valdir Isverjuti Júnior, que é o responsável técnico em fitossanidade, engenheiro agrônomo da Copercitrus, e que eles estão muito bem representados aqui, vão defender bem a categoria e explicar realmente quais as consequências, para que todo mundo fique por dentro, quais as consequências da queima da palha da cana-de-açúcar. Eu agradeço, doutora, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, doutor Luiz, e faço um convite a todos os telespectadores para nos visitar agora a Assovale, dentro da Copercitrus, da unidade de Ribeirão Preto. Ok. Valdir, agradeço mais uma vez sua presença aqui. Conte sempre conosco no que for possível para a gente somar as forças para solucionar os problemas existentes na área agrícola. Ok, muito obrigado. Antes de nós começarmos, vamos dar uma olhada numa matéria que nós fizemos em campo para mostrar uma cana-de-açúcar que foi queimada, a palha da cana foi queimada. E a gente volta já já. Acompanhe aí. Então agora, nós estamos mostrando essa cana aqui, eu estou no meio de um canavial em Jardinópolis. Essa cana aqui toda verdinha, bonita, né? Foi colhida com máquina e já aparentemente está aí com uns 2, 3 meses de idade, salvo engano. Quem olha essa plantação verdinha aqui, acha que é uma cana perfeita, aguardando o seu crescimento, maturação para depois ser colhida. Só que o que a gente percebe aqui ao redor é o seguinte: neste mesmo talhão houve um incêndio da palha da cana. Isso quer dizer que foi colhido com máquina, a cana que aqui existia, foi colhido mecanicamente, as palhas ficam no solo, só que o risco do incêndio é muito grande. Então a palha no chão, mesmo cortada com máquina, fica esse lençol, fica um lençol espesso de palha seca que incendeia-se facilmente com bitucas de cigarro, plásticas clandestinas, enfim, uma série de situações que colocam em risco incêndios acidentais. E aqui ao lado, no final dessa plantação de cana, graças aos bombeiros, todo o equipamento técnico da propriedade que foi investida para controlar esse fogo, a gente percebe que essa cana aqui, essa palha que continuaria pegando fogo, ao lado, no final da estrada, aqui do lado direito, a gente verifica que ainda tem uma cana que não foi colhida. Ao contrário do que dizem, essa cana poderia ter sido agredida pelo fogo. Só que acontece o seguinte, apesar de colocações de que é interessante para o agricultor pegar fogo, naquele caso o proprietário não quis se manifestar, mas neste caso aqui específico, a cana poderia atingir aquela plantação, aquelas árvores lá no fundo, que é uma plantação de abacate em época de colheita. Então, o risco do agricultor, que é o mesmo proprietário desta cana que está de pé ali, que ainda não foi colhida, e do abacate, tudo na mesma propriedade, o temor dele, quando os bombeiros estavam aqui controlando o fogo nessa palha, era de que esse fogo continuasse avançando, porque tinha muito vento na noite, e colocar em risco toda a produção de abacate. Fica a mensagem, e eu volto lá para os estúdios para conversar com o pessoal, conversar com o agrônomo, para ver a opinião dele. Vocês viram as imagens, né? A gente percebe que é um talhão que foi queimado parcialmente. De um lado, a cana queimada, sem palha nenhuma, toda consumida pelo fogo, e por outro lado, a cana verde, já crescida, com aparentemente 2, 3 meses de idade, já com os tratos culturais já providenciados, herbicidas, fertilizantes, enfim. Então eu começo a pergunta, Valdir, nessa imagem que nós vimos, a palha da cana foi queimada, é uma cana que foi colhida crua, né? Foi colhida sem o emprego de fogo, no sistema mecanizado. O que acontece? Existe alguma perda de qualidade da cana, um prejuízo que o agricultor tenha com a queima dessa palha? Sim. Se ele fez já as áreas de tratos culturais, as aplicações de defensivos, de fertilizantes, ele irá ser penalizado, irá ter que refazer em si as operações novamente, a não ser que realmente o adubo em si ele foi incorporado. Perda de produtividade, vai acontecer alguma coisa? Vai haver um atraso
um atraso no ciclo fisiológico da cana, ou seja, ele colherá um pouco mais tarde, mas não necessariamente na produtividade em si, e sim nem na qualidade dela em si, né? No teor de ATR e tudo mais no futuro. O que vai penalizar provavelmente é o atraso, principalmente se for uma cana que será fornecido como muda, vai ser fornecido como muda, como viveiro. Então, por exemplo, se a cana é previsto o corte dela em maio, junho, esse é o período ideal de colheita. Se vai atrasar, no caso a cana tem 2, 3 meses, né, que ela já tinha evoluído. Se vai atrasar, ano que vem ele já não vai cortar nesse mesmo período. Ele vai ter que postergar isso. E aí acaba tendo também uma perda de produtividade, talvez por conta desse atraso. Com certeza. Agora me fala uma coisa, isso nós estamos falando da queima da cana, né, da cana quanto produto. Agora, e os tratos culturais, os herbicidas que foram aplicados no solo, o fertilizante que foi jogado sobre a palha para poder, né, ter um desenvolvimento da planta, isso tem algum prejuízo? Sim, financeiramente total, está intrinsecamente ligado. O calor da queima em si irá fazer com que certos nutrientes evaporem. Entender? Se desfaçam, não vão ficar mais disponíveis para a planta em si. Você terá que refazer os tratos, a não ser, pelo menos a parte de fertilizante, se ele foi enterrado no chão, se ele foi feito a tríplice ou cultivado, tudo bem, não vejo problema. Mas se a aplicação foi aérea, tanto, claro, os herbicidas quanto, vamos falar assim, até o trato para o esfenóforo na soqueira, no caso ele irá perder com a palha, com a queima da palha, consequentemente. Então, prejuízo está garantido. Está garantido, não tem como fugir. Agora, doutora Helena, me diga uma coisa, o procedimento que o agricultor deve tomar quando ocorre esse incêndio clandestino? Qual é o procedimento que a Sovalha, a Copercitos orientam se proceda? Bom, primeiramente precisa ficar claro exatamente que não houve o benefício com relação à aplicação do fogo. E nos casos de incêndio criminosos e acidentais, é evidente que o produtor não tinha interesse, assim como a gente tem percebido pela eliminação gradativa da queima, de que não é uma prática mais tão usual como nos anos anteriores. Hoje nós estamos falando de 90% das áreas mecanizáveis. Na imagem que nós vimos anteriormente, foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma área mecanizável, que um talhão, ficou claro que no meio do talhão houve o indício do fogo e o restante manteve-se a palhada no canavial. É muito importante que o produtor consiga fazer um dossiê dessa área e demonstrar que o benefício não ocorreu. Então nós vamos ter várias hipóteses, né? Nós vamos ter aquela que já foi colhida, como no caso em questão, que fica fácil de demonstrar via um laudo e fotos que devem ser arquivadas pelo produtor, de que a área já tinha sido colhida, mecanizável e que foi aplicado os tratos culturais, então possivelmente uma nota fiscal desses produtos, depoimentos de pessoas que ajudaram no combate ao incêndio, um boletim de ocorrência essencial. Se a pessoa que deu causa ao início do incêndio foi pega em flagrante, muito melhor, porque nós sabemos da existência de casos como esse, e não é uma só não. Hoje nós já temos conhecimento de 3 ou 4 casos dentro da associação de pessoas que foram pegas em flagrantes colocando fogo pelo simples prazer de colocar o fogo. E tem que ficar bem claro a conotação de que não houve o nexo entre o produtor e o início do incêndio. Mas a gente precisa sempre estar tomando os cuidados com relação à omissão. Por quê? A omissão é nos casos de que o acero deve ser feito e não é mantido, a vigilância deve ocorrer e em alguns casos não está com uma certa prudência. Por quê? Porque senão nós vamos ter a inversão pelo policial ambiental. Você não deu causa pelo ato, você deu causa pela omissão. E aí o prejuízo do produtor, além dos que foi dito pelo nosso colega, vai ser também financeiro, na parte do auto de infração ambiental, um indício, né, da questão crime,
e uma possível ação civil pública. Então, achar que o produtor ganha com esse ato de atear fogo no canavial é um discurso muito ultrapassado. Já está superado. Já está superado e preconceituoso. Porque hoje as multas, se nós formos verificar, tem multas em propriedade de 400 mil. E sem contar com prejuízo que está claro que o produtor já teve, em alguns casos até ligando à infraestrutura da propriedade. Fogo em casa, equipamentos. Casa, cerca, equipamentos, risco de vida, porque aquele que não presenciou ainda um combate ao incêndio não tem ideia do risco e do transtorno risco. que ocorre nessa ocasião. O vento pode vir e simplesmente virar de direção. Nós já tivemos casos de que o próprio caminhão do Corpo de Bombeiros pegou fogo. Então, ninguém mais do que o próprio caminhão, o Corpo de Bombeiros, para ter o zelo com cuidado no embate ao fogo. E ele mesmo já teve o prejuízo. Então, nós tivemos o caso agora recente em Jardinópolis, de que 15 propriedades foram tomadas pelo fogo de uma vez só, e o fogo ultrapassou a rodovia. Então, a omissão, no caso nesse de Jardinópolis, com relação a acero, é zero, porque se você está falando de um fogo que ultrapassa a rodovia, o acero não vai fazer diferença nenhuma nesse caso específico. E o transeunte lá, a pessoa que não está acompanhando aquele combate ao incêndio, ele acredita que olha lá, é o agricultor que está pondo fogo, não é isso? Pois é. Nós tivemos nesse caso específico na associação 15 caminhões-pipas de diferentes propriedades e assim como de usinas para tentar combater um incêndio, assim como ocorreu na Mata de Santa Teresa. Foi um incêndio que durou mais de um dia e isso acarretado em função da baixa umidade, do calor que embora nós estejamos... Da falta de água. Da falta de água. Nós estamos no inverno, mas com calor de 30, 32 graus em pleno meio-dia. Então essas questões têm que ser levadas à sociedade civil, porque embora o prejuízo também ocorra com a sociedade, no sentido de parte respiratória, o produtor não tem mais o benefício que se almeja e que se espera quando a sociedade vem com esse preconceito falando, foi o produtor que fez, porque com certeza ele está se beneficiando. Hoje já está superada essa questão e nós esperamos que com essa divulgação que você tem nos proporcionado, que o preconceito morra nesse sentido. Tem um bom senso, né? Que as pessoas tenham um bom senso. Eu gostaria de fazer uma pergunta para nós encerrarmos, que é bem rápido a nossa conversa, uma pergunta para os dois e que para tentar esclarecer. Valdir, no seu ponto de vista, a questão do fogo, o agricultor queimar a cana para colher, é uma coisa superada? Sim, é uma coisa realmente bem superada, pois culturalmente falando já evoluímos muito nesse quesito, já assimilamos essas novas tecnologias, entendeu? Já temos recursos para contornar as situações encontradas no campo na parte técnica e na parte de manejo, então não vejo por que alegarem ou afirmarem levianamente que o agricultor tem ou cometeu essa infração. Doutora, do seu ponto de vista jurídico, agricultor, está superada a questão da queima? No meu ponto de vista, não só jurídico, mas estatístico, é fácil de se verificar que isso já foi superado. Foi feito um acordo com a Secretaria do Estado, o projeto Etanol Verde, e lá os produtores anteciparam a eliminação de queima por vontade própria. Fizeram um acordo, aliando a questão de recuperação das áreas de preservação permanente. Então, o próprio produtor já tem uma conscientização da questão do meio ambiente, né, da mecanização, enfim. Eu acho que, provavelmente, a sociedade deva, sim, ver com bons olhos hoje o produtor. E, quem sabe, nos ajudar no combate do incêndio, não só nas áreas rurais, mas nas urbanas também. E isso cabe a nós, se for pegarmos alguém em flagrante cometendo esse ato que é crime, né, sob pena de prisão e tudo mais, tirar foto. Se você não quiser enfrentar aquele criminoso, tira foto, chame a polícia. É uma forma de que nós também possamos ajudar a combater esse tipo de ato. Eu agradeço muitíssimo a sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade e acho que você está dando um espaço não só para o setor, mas para que a própria sociedade veja com outros olhos e de um outro ângulo o que realmente acontece no campo. O que realmente está acontecendo. Exatamente. Aldir, mais uma vez agradeço a tua participação aqui. Em nome da Copercídios, agradeço novamente a oportunidade e nos colocamos inteiramente à disposição dos nossos cooperados, e visto que ter agora conosco também a parceria com a Sovale só vem a somar para que juntos solucionamos grandes problemas de mão dadas com os entraves que surgem na área agrícola. A gente fica por aqui, eu agradeço a participação de vocês também e a gente se vê no próximo programa. Porque programa é isso aí.